Bem-vindos a essa série agora que eu vou estar fazendo para você sobre inteligência emocional, onde eu vou abordar aqui alguns aspectos importantes da nossa mente. Vou falar de mente humana, de como é que as coisas procedem, de como é que você consegue chegar no determinado objetivo, por que não consegue, por que muitas vezes a gente se sente que está travado diante da vida, diante de algumas situações. E para que você entenda, o nosso cérebro, o cérebro humano, ele é uma estrutura composta principalmente, mas não somente por estruturas, por células chamadas neurônios, formando regiões que evoluíram ao longo de milhares de anos. E a gente tem um sistema mais complexo da natureza, formando essa estrutura inteira, que é o nosso encéfalo, e o cérebro é uma parte dele. Para que você entenda, são várias regiões responsáveis por funções específicas, mas que todas elas estão interligadas. E ultimamente a gente tem falado, especialmente a partir dos estudos de Daniel Goleman, não é o único, obviamente, tem vários outros cientistas, como por exemplo Antônio Damasio, que é um português, que é autoridade, sumidade no assunto, e muitos pesquisadores, muitas pessoas têm falado sobre a questão da inteligência emocional. Pode ser que você já tenha ouvido falar desse aspecto, pode ser que você já tenha visto algum treinamento, alguma palestra, mas sempre é bom que a gente procure entender e colocar isso na prática. Principalmente a questão não é sobre entender, a questão é sobre como colocar isso na prática, sobre como a gente vai colocar essa informação que a gente aprende no nosso cotidiano. Eu quero começar chamando a atenção aqui para alguns tópicos ultra importantes para a gente. Muitas vezes eu quero falar para vocês sobre inteligência emocional, mas antes disso eu quero fazer com você uma pequena reflexão que é basicamente assim: quais são os problemas que você tem enfrentado e que você percebe que não tem uma competência interior, que não tem uma força interior para conseguir vencê-los? Pensa logo nisso. O que é que faz com que você desista diante de uma situação que aparentemente é difícil? Pensa também assim, quantas vezes, em quantas situações você já se meteu, já entrou na situação e não conseguiu resolver aquela situação porque a sua estrutura emocional não foi condizente com aquilo. Ou seja, tem gente que para resolver um problema às vezes muito simples acaba, como se fala no dia a dia, metendo os pés pelas mãos e age com raiva, age sem pensar, pensa depois que agiu. E isso tudo muitas vezes pode ser algo que está impedindo você de crescer, mas tem mais que isso. A inteligência emocional é algo muito mais complexo do que só propriamente você manter a sua raiva. Você conter a raiva e não agir com raiva naquele momento. Por exemplo, saber exatamente como é que você funciona, saber exatamente como é que as suas emoções podem estar dominando, coordenando e ditando como é que vai ser o teu dia a dia. Né? Muitas vezes a gente não percebe que durante o nosso dia, no intervalo de você acordar, você dormir, existem horas específicas em que você trabalharia melhor dentro da tua cognição, da tua inteligência emocional. Todo mundo tem um certo tipo de momento do dia em que ela está menos disposta, mais ou menos disposta para agir de acordo com alguma situação. Pode ser que você às vezes tenha uma reação, seja uma pessoa muito reativa, gosta sempre de reagir de imediato a algo que acontece, enquanto que normalmente não seria interessante você responder na mesma hora que acontece, porque faltou ali processar a sua emoção. Fora tudo isso também, a nossa mente esconde alguns segredos do nosso desenvolvimento. Muitas pessoas nem sabem que tem algum tipo de trava, algum tipo de bloqueio. Mas aí quando elas começam a investigar se a fundo e a emergir nesse universo, elas começam a entender que a sua mente está programada. Exatamente o que eu estou te falando. A sua mente está pré-programada. Basicamente todos os resultados que nós temos na área afetiva, na área financeira, na área profissional, no espiritual, com a nossa família, basicamente tudo isso está pré-programado e foi programado ao longo da sua vida. Você nasceu com o seu cérebro como um HD virgem, né, que não tem nada gravado, mas ao longo da tua vida, especialmente até os 12 anos de idade, alguns padrões foram incutidos e você pode não perceber. Então é hora de você acordar para isso também. Eu comecei fazendo uma pesquisa e eu estou aqui com alguns dados na minha frente. Eu fiz uma pesquisa em 2019 e perguntei para as pessoas o seguinte: você tem tido dificuldades em superar problemas nos últimos 12 meses? Né? Acho que todo mundo tem. A minha pergunta nem era se, a minha intenção nem era se você enfrenta ou não, porque todo mundo enfrenta dificuldades, né? Até Jesus falou, né, na vida tereis aflições. E basicamente a resposta que eu tive foi 66,7%, quase 67% das pessoas disseram que sim, que enfrentavam dificuldades.
Outras 33 disseram que não enfrentam dificuldades, não tiveram, né, não tiveram nenhuma dificuldade em superar problemas. Isso me chama a atenção porque muitas vezes a pessoa tem essa dificuldade, mas não sabe que está tendo. E aí os resultados são os mesmos e a pessoa vai se frustrando e vai, obviamente, querendo colocar a culpa em alguma situação, em alguém ou em algum lugar geográfico do mundo. Um outro dado da minha pesquisa aqui é o seguinte: você sente que há crenças limitantes, né? Essas crenças que foram formadas, que eu te falei, que são limitantes, que bloqueiam você em algum momento, na sua mente, que não te deixam crescer. 74% das pessoas disseram que sim, né? Que elas entendem, que elas sabem que tem alguma crença limitante, que existe algo ali na mente, na cabeça, na programação dela que não deixa ela crescer. E 25,9% das pessoas disseram que não, ela não tem crença limitante. E aí é um julgamento, é um resultado que você tem que ter muita consciência para dizer que não tem. Porque, de fato, muitas pessoas, como eu te falei, têm, eu tinha e tenho alguns, e a gente vai descobrindo ao longo da nossa jornada. Um terceiro dado dessa pesquisa foi o seguinte: você tem desistido facilmente dos seus sonhos? E aí, 55,6% das pessoas disseram que não tem desistido dos sonhos. E aí tem uma coisa importante. Às vezes você não desiste, mas ao invés de persistir de uma maneira objetiva e inteligente, a pessoa acaba insistindo de uma maneira que não é muito inteligente assim. Às vezes fazendo a mesma coisa, tentando ganhar o outro no cansaço, tentando fazer com que a vida seja ganha com base na repetição do que você está fazendo e pode não estar dando certo. Agora, 44,4% das pessoas disseram que sim, que tem desistido. E isso é um percentual muito grande. Eu não sei se você sabe desse dado, mas a riqueza do mundo ela está na mão de 3% das pessoas do mundo. Olha que louco isso. São pessoas que têm um padrão de ação, de desenvolvimento, e você pode achar assim, mas quem é rico já nasceu rico, já traz dinheiro, e não é bem assim que as coisas funcionam. Existe um padrão que determina se você vai ter sucesso ou não, e com toda convicção, com toda certeza, a inteligência emocional está dentro disso. Se você pegar, por exemplo, pessoas como na história britânica, por exemplo, como Winston Churchill, um cara que tinha um alto desenvolvimento da sua capacidade emocional de suportar adversidades. A própria Rainha Elizabeth, não acho que ela tem uma vida fácil, não. Para quem assistiu aquele seriado The Crown, sabe que ela passou e passa por circunstâncias extremamente desagradáveis muitas vezes, mas mantém-se firme, mantém a postura, sacrifica algumas coisas porque sabe utilizar essa questão da inteligência emocional. E aí, eu quero falar com você sobre uma questão muito importante, né? A própria Bíblia diz que na vida nós teremos aflições. A Bíblia também diz que nós não lutamos contra inimigos de carne e osso, né? Mas contra potestades, mas contra espíritos malignos e tudo mais. E existe, obviamente, a força do mal. Quem crê em Deus sabe que existe um mal. Mas existe um mal, muitas vezes, também instalado aqui nessa programação. Mal instalado, ou seja, a gente luta contra coisas que não se pode ver e às vezes os resultados não são os melhores possíveis para a nossa vida. E eu falo muito de uma formulazinha chamada PDA, né? Eu quero que você entenda o que é esse PDA, que é, primeiro passo é percepção. Primeiro passo é você perceber que tem algo errado na tua jornada, na tua história. Primeiro momento é assim, olha, diante de tal situação eu não consigo agir bem. Diante desse tipo de problema, eu não tenho habilidade para ele. Muitas vezes, essa percepção vai para uma coisa, vai para uma estrutura que é cognitiva. Por exemplo, eu particularmente detesto planilhas, tabelas e números, né? E já minha esposa gosta mais disso do que eu, ela organiza basicamente tudo isso pra gente. Eu gosto de pessoas, de situações que tenham muita gente, de desafio, mas não gosto disso. Então, falta aí também uma questão de habilidade nesse aspecto, para enfrentar essas situações, digamos assim. Existe um outro fator também, que é o tipo de perfil, tá? De acordo com o seu tipo de perfil, existe uma teoria chamada DISC, que é maravilhosa para identificar os nossos tipos de personalidade. Então, nosso perfil, personalidade, ele também é adequado para algumas situações. Porém, muitas das vezes, essa percepção tem a ver com alguma programação que eu tive, né? Uma programação que está instalada em regiões do nosso sistema límbico, que é o sistema emocional lá do nosso cérebro. Então, essa percepção é quando você entende que há esse padrão. Segundo ponto é você perceber assim, tem algo errado e eu preciso agir, sabe? Eu preciso
tomar uma decisão, que seria o PDA, percepção, e o D de decisão. Eu preciso tomar uma decisão diante dessa situação que eu estou vivendo. Então eu vou mudar isso, eu vou me determinar para isso. É impossível que você gere um novo hábito. Muita gente fala em gerar novos hábitos, mas é impossível que você gere um novo hábito sem que você tenha uma decisão concreta sobre algo para a tua vida. E o próximo passo é a ação. Não adianta eu decidi, vou mudar, yes, agora e tal, e na segunda-feira não conseguir colocar tudo isso em ação. Eu preciso ver os resultados na minha mente daquilo que eu quero para mim. Eu preciso criar uma visão extraordinária dentro de mim para só depois agir. E aí eu quero falar com você sobre essa palavra inabalável, né? Como é que eu me torno uma pessoa inabalável? Entenda que 100% da palavra inabalável, ser inabalável 100%, né, no contexto, é praticamente impossível, porque as pessoas podem se abalar com alguma coisa do ponto de vista emocional, porém se você treina, se você se entende, se você se conhece, sabe os ambientes, os momentos, situações, que se você entrar a reação pode ser negativa, você consegue melhores resultados. Então, a busca por ser inabalável diante das situações e adversidades da vida, ela é uma busca eterna. Mas tem gente que nem sequer começou, então é importante que você comece em algum ponto da vida, porque vence no fim das contas aquele que for mais inabalável, como numa luta. É como numa luta. O primeiro oponente a cair é o mais abalável, aquele que tinha a guarda baixa, é aquele que não se programou para treinar o suficiente, que não teve resistência física, que não treinou golpes o bastante, então ele vai cair. Os dois estão se batendo e estão se abalando. De alguma maneira a estrutura física está sofrendo um abalo. Mas o mais inabalável deles é aquele que vai permanecer de pé. E são 4 coisas que eu quero te chamar a atenção nesse primeiro momento, né? Eu quero falar sobre isso nesse vídeo de hoje. Serão vários vídeos a respeito de inteligência emocional. Desde já, se você estiver me vendo aqui dentro da minha lista VIP, você pode enviar esse vídeo para pessoas, você pode cadastrar pessoas dentro da lista, você pega o link de convite e manda para pessoas que você quer que escutem essa mensagem, porque o meu objetivo aqui é um objetivo de ajudar as pessoas por algo assim, em cima de algo que eu já passei, que eu já enfrentei na minha vida. Ajudar as pessoas 100% gratuitamente, que as pessoas possam receber esse benefício também. Meu objetivo é que você cresça e que mais pessoas possam se alimentar dessa mesma fonte. Então, se você está me vendo na lista VIP, faz isso. Se você está me vendo no meu YouTube, então deixa teu like, se inscreve nesse canal, compartilha com pessoas, deixa o teu comentário e assim eu consigo ajudar ainda mais pessoas e você me ajuda nesse processo também. Me ajuda a ajudar pessoas, tá bom? Então, veja bem. Primeiro ponto. Para ser inabalável, eu preciso ter passado pelo sofrimento. Eu preciso, primeiro de tudo, passar por uma situação que me remeta a mim, que me faça entrar em mim, que me faça entender como é que eu funciono, estou falando de você e de mim, tá? Como é que eu funciono dentro de uma determinada situação. Como é que de fato eu encaro uma dor, uma perda, né? Um momento em que eu fui rebaixado, um momento em que ninguém reconheceu a minha importância ou autoridade, enfim, como é que você lida com isso? É preciso ter passado pelo sofrimento para começar a aprender alguma coisa. Funciona basicamente como um mecanismo da vacina, né? A gente está vendo uma época aí que está se falando demais no coronavírus. E por que isso tudo causa abalo? Porque as pessoas não têm imunidade contra isso, visto que é um vírus, um patógeno novo, tá? Quando você toma uma vacina, você toma a vacina da gripe, você está tomando, aqueles vírus de alguma maneira eles estão inócuos, eles não conseguem agir, te derrubar, mas eles estão presentes naquela vacina para que teu organismo reconheça que aquilo existe e crie defesa contra aquilo. Então, eu preciso passar pela situação de dificuldade para desenvolver a minha defesa emocional contra ela e a minha defesa racional de saber o que é que eu vou fazer para me dar bem naquela situação. Primeiro ponto, tem que ter passado pelo sofrimento. Segundo ponto, precisa ter planos para o futuro. As pessoas estão muito presas ao passado. E nesse ponto eu vou logo te dar 2 dicas, né? Eu falei que são 4 coisas importantes a perceber sobre inabalável. A primeira é ter passado pelo sofrimento. A segunda é ter plano para o futuro. E a terceira é abandonar o passado. Tem gente que vive no passado, né? Ah, que lá era melhor. E tem mais uma coisa que eu quero te chamar a atenção, mas muito para isso agora. Chamar a tua atenção muito. Nós temos uma memória seletiva. O que é memória seletiva? As pessoas, né, que são dentro de um limite de normalidade, elas procuram esquecer o que foi ruim e lembrar do que é bom. Tem pessoas que chegam a transformar situações. Ela apanha numa briga do colégio e fala que bateu, né? Porque fica melhor dela guardar aquela informação na cabeça e vai sofrer menos ao longo da vida. Então entenda que
a pessoa ela precisa ter planos para o futuro dela e abandonar um passado que venha a destruir a sua imagem, não está presa. Nem sempre aquilo que você julga ter sido bom foi a melhor coisa. Tem gente que, por exemplo, vem imigrar, né? vem morar aqui na Inglaterra, ou vai morar em Portugal, nos Estados Unidos, e começa a dar as coisas errado lá, e ela fica fantasiando de que no Brasil era melhor, e às vezes não era. E fica fantasiando que na infância era melhor, e às vezes não era, porque ela cria uma história. A nossa tendência de ser humano é a gente fugir para um lugar idealizado toda a vida que a situação local tá ruim. Tá? Então eu preciso ter plano para o futuro concreto, sabendo das dificuldades que eu vou enfrentar e do que eu preciso aprender. A Bíblia também diz que só o tolo despreza o conhecimento, né? E obviamente que dentro do mundo do conhecimento, do estudo, quem não estuda, quem não se aperfeiçoa, quem não aprende nada novo, está sujeito a ser deixado de lado pela própria evolução da sociedade, tá? Então você não pode desprezar o conhecimento, você não pode desprezar nada que venha a te fazer crescer. E o mais importante, passou pelo sofrimento, tem plano para o futuro, tá? Abandonou o passado, ok, mas tem que ter aprendido com esse sofrimento. Então, eu passo por uma situação dentro do meu casamento que é ruim, o que é que eu aprendo com ela? Eu passo por uma situação com os meus filhos que foi ruim para mim, ou que tem sido ruim para mim, o que é que eu aprendo com isso? Para não ter que repetir, sabe? É por isso que a sociedade precisa estudar a história. Uma vez eu estava na escola e eu falava com o meu professor assim, professor, por que a gente tem que estudar história? Eu não gostava muito até então. Por que tem que estudar Egito, Mesopotâmia, Primeira Guerra, Segunda Guerra? Ele falou, porque as sociedades estudam história para saber conhecer, né, mais a si, a sua própria situação e não repetir esses erros do futuro. Então isso ficou guardado na minha memória. Quando eu analiso o meu passado e onde eu errei de maneira madura, de maneira centrada, eu vejo onde foi que eu errei e procuro não repetir esses danos. Se você prestar bem atenção, se você tem irmãos, né, no meu caso eu sou mais velho, às vezes você está na situação que eu ou um pouco parecida. Eu creio que os meus pais erraram mais comigo. Né? Eu fui aquele filho que apanhou mais, eu fui aquele filho que a mãe e o pai bateram mais de frente, e os outros não, e que ia na gente certa revolta. Por que eu apanhei tanto e ele não? Por que eu tive menos coisas e eles estão tendo mais? Porque eles vão aprendendo. Os pais não nascem prontos para serem pais. Eles vão aprendendo. Por que um casal com 2, 3 anos de casado briga por bobagens que pessoas de 20 ou 30 ficam rindo, assim, meu filho, isso vai passar e tal. Porque eles aprenderam com seus próprios erros, passaram a conhecer o seu perfil. É muito interessante que eu conheça o meu perfil e que você conheça, que nós conheçamos também o perfil das pessoas que estão ao nosso redor. Sabe? Para não estar errando com elas também. Um dos pontos importantes da inteligência emocional é justamente essa capacidade de entender o outro. É a empatia, a capacidade de saber o que faz bem, o que faz mal ao outro. Então, eu preciso ter aprendido com isso. Então, como é que eu me torno inabalável diante das situações? Basicamente, eu vou te dar o seguinte, mais 4 passos aqui. Primeiramente, eu diagnostiquei. O que é que eu preciso para ser inabalável? Como é que eu faço para ser, a partir de agora, com atos, né, com ações que são realmente efetivas nessa caminhada, nessa jornada? É fácil? Não. É passe de mágica? Não. É treino, é decisão. É percepção, decisão e ação. Ação focada, massiva, direcionada, cotidiana, para que você chegue a um determinado ponto. Eu não estou no ponto que eu quero ainda e faz anos que eu estou me desenvolvendo do ponto de vista pessoal e profissional. Primeira a situação que eu tenho aqui na minha frente para te passar é programar a sua vida de acordo com as suas impossibilidades. Olha que coisa louca que você... João, tu tá doido? Como é que eu vou programar a minha vida de acordo com as minhas impossibilidades, gente? Se você programa a sua vida só dentro do que você tem, mais cedo ou mais tarde você vai se sentir chateado, triste, sentir que parou no tempo. Sim ou não? Eu me lembro demais que quando eu andava de ônibus em Fortaleza, na minha terra, tudo que eu queria era ter um carro. Eu contava quantos Fiat Uno, né? Lembra do Fiat Uno? Eu contava quantos eu via passando na rua e eu ficava, Deus, como eu queria ter um. Um ano depois que eu tinha o meu Fiat Uno, já ficava olhando um carro melhor, um pouquinho melhor, como eu queria um Gol. E assim foi até o Corolla, e assim foi até o Honda Civic. Entende? O ser humano quer sempre alguma coisa a mais, nem que seja um objeto, ou um relacionamento, ou dinheiro, whatever, né? Ou coisa na sua carreira profissional. Então eu preciso programar a minha vida de acordo com as possibilidades, mas também impossibilidades. Eu não tenho isso no momento, mas eu vou lutar para ter isso. Eu entendo que a minha vida, que a minha carreira, que a minha caminhada, ela é progressiva. É progressiva. E eu preciso me sentir livre, quebrar as amarras da impossibilidade. Eu preciso quebrar
sentir realmente que eu sou livre, que meu Deus, o Deus que eu sirvo é o Deus de todo ouro e toda prata, então eu posso ter acesso a tudo, no sentido material, no sentido emocional, eu posso ter acesso ao que eu quiser. Então programa a tua vida de acordo não só com o que você tem, mas de acordo também com as tuas impossibilidades. Outro ponto fenomenal, desenvolver autoconfiança. Cara, a única máquina que você coordena o dia inteiro, acorda e dorme com ela, é você mesmo. É você mesmo. Então, como é que você vai viver se você não confiar em você? Se eu viver, mas eu confio em todo mundo ao meu redor. E se alguém te desapontar, decepcionar e não fizer aquilo que você esperava? Eu preciso confiar em mim. Antes de mais nada, eu tenho que confiar nas pessoas, é claro. E eu tenho que selecionar, eu tenho que viver com pessoas que eu confio, não com pessoas que eu desconfio. Mas eu preciso confiar em mim acima de tudo, né? E Deus, né, que entra nisso? Você confiar em Deus, você está confiando em si, porque você é imagem e semelhança. Aliás, quando você começa a buscar Deus, você busca na igreja, você busca no alto do monte, você busca dentro do mar, você busca em qualquer lugar e você descobre que Deus está dentro de você. Simples assim. Deus está dentro de você. Então, se eu confio em Deus, por entender o quanto Ele me ama, por entender o quanto eu sou especial para Ele, eu também confio em mim. Entende? Então, você precisa desenvolver ferrenhamente a questão da autoconfiança. Outro ponto, terceiro ponto fundamental também é eliminar vícios emocionais. Eu vou falar sobre isso nos próximos vídeos também. Vícios emocionais são aqueles vícios que nós reproduzimos, mas que de alguma maneira, de uma má programação mental, eu acredito que repetindo aquela ação, eu obtenho um prazer, um ganho secundário. Por isso que é vício, né? Ninguém tem um vício, uma coisa que não sinta prazer. Todo vício, por pior que seja, ele gera um tipo de prazer, né? A pessoa tem, eu sou viciado em droga, em álcool. É ruim, é péssimo, mas a pessoa que está usando o álcool, a droga, ele está percebendo, ele está entendendo que ele tem um tipo de benefício. Assim acontece com as emoções também. Olha que louco isso, né? Acontece com as emoções. Então, se você mantiver alguns vícios emocionais que perduram em você, você está fadado a não conseguir crescer da maneira que você quer e não ser inabalável. Vai ser uma pessoa abalável o tempo todo, né? E outro ponto fundamental, o quarto ponto, seria você restaurar ou melhorar os seus relacionamentos. Começa pelo relacionamento que você tem com você. Depois, quando eu tenho um relacionamento bom comigo, como é o caso de muitas pessoas que já passaram por mim e que dizem assim, meu namorado não me trata bem, aí eu falo, culpa sua. Hã? A minha esposa me trata mal, porque você é um banana. Você está deixando. Como é que você se trata? Como é que você... Sabe? E não precisa ser agressivo. Então, é o seguinte, existe um limite. Isso eu não aceito, tá? Eu sou filho de Deus, sou uma pessoa especial e tudo mais. Isso eu não aceito pra mim. Então, eu preciso restaurar e melhorar os relacionamentos a partir daquilo que eu sinto em mim. E depois eu vou aprendendo a respeitar as pessoas, a valorizar as pessoas, né? Sabe aquelas amigas que chegam pra você e falam, criatura, tá gorda, hein? Tá com uma preguinha aqui. Sabe? Primeiro você tem que procurar se afastar um pouco de gente que só vê o teu lado negativo, tá? Que só vê. É importante ter amigos que veem o nosso lado negativo e veem, de alguma maneira, nos dar um feedback, nos ajudar. Da mesma forma, eu preciso entender que eu preciso ser agradável com as pessoas. Eu preciso trabalhar relacionamentos no sentido de fazer a outra crescer. Como é que eu sei que o relacionamento é bom? Ele te faz feliz e te faz crescer. That's all. Simples assim. Tá? Então, vou repetir para você. Programar a sua vida de acordo com suas impossibilidades, desenvolver a tua autoconfiança a um patamar extraordinário, eliminar os vícios emocionais e melhorar e restaurar os teus relacionamentos, tá bom? Então, se você entendeu tudo isso, eu creio que foi muita informação e pode ser que em algum momento eu tenha falado rápido. Eu tenho muita coisa na cabeça e quando eu quero falar, sai metralhando. Se você não entendeu algum ponto, volta o vídeo e você vai entender melhor. Pega um caderno, escreve o que eu falei, aproveita o máximo essa informação que está sendo passada para ti e divide ela com as pessoas. Quando eu falo melhorar e restaurar o relacionamento, esse vídeo, por exemplo, é uma forma de você melhorar o relacionamento com as pessoas. Manda para elas também, tá bom? Então, eu espero ver você no próximo vídeo. Um grande abraço e rumo a uma inteligência emocional que possa fazer diferença na tua vida.